This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner, bem-vindo ao Growthaholics, o podcast da ACE. E hoje a gente vai responder uma pergunta muito interessante. Criei a minha startup. Preciso vender? Quando é hora de vender? Que opções eu tenho para vender a minha startup? É sobre isso que a gente vai discutir com dois feras, dois especialistas de mercado. Na ACE a gente já teve 14 exits, a gente estudou esse mercado, a gente sabe o que acontece, como fazer e a gente tem muita história interessante para contar. Eu estou aqui com os meus amigos Luiz Gustavo Lima. É isso, muito bem, obrigado Pedro mais uma vez, prazer enorme estar aqui. Eu pensei que você ia falar o LG, mas beleza. O LG. Agora sim. Agora eu entendi que sou eu. O que você faz? Eu cuido do marketing da ACE. E Felipe Collins, vulgo Professor Collins, o que o senhor faz? Olá Pedro, olá LG, olá ouvinte. Eu cuido da área de startups, especificamente da área de experiência e para promover aumento de performance de startups e também para encontrar os nossos futuros investimentos. Ou seja, se você quer investimento... Já sabe, né? Já sabe com quem você precisa falar. E hoje a gente vai falar sobre um tema interessante que a gente já teve discussões bastante acaloradas a respeito. Que é, eu preciso vender a minha startup? Se eu estou criando minha startup hoje, eu quero ficar com ela. Preciso vender? E para responder isso, a gente vai entrar no nosso debate. Vamos começar com as nossas... setar o nosso ambiente aqui. Primeiro, por que as pessoas fazem essa pergunta? Porque a gente vê no mercado hoje um monte de startup sendo vendida. A ACE fala, nós temos 14 exits. A gente vê os fundos falando de exits, ou a gente vê nos Estados Unidos grandes startups sendo compradas, ou fazendo um IPO, que a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que a gente vive num mercado em que é fundamental eu pensar em vender a minha startup? Eu tenho um take sobre isso, mas eu quero... Vamos começar, vamos aquecer os motores aí. Começando pela definição do exit, como o Pedro disse, é um evento de liquidez quando você vende a sua participação, a maior parte da sua participação ou ela por completo, seja para uma corporação, seja para uma outra startup, seja para um fundo de investimento. Então é basicamente quando o empreendedor não é mais o maior sócio ou sócio fundador da startup. Ele pode ainda, é o que acontece muitas vezes, continuar trabalhando com a empresa, fazendo uma transição ou fazendo uma adaptação, mas ele deixa de ter o controle não só acionário, mas também de decisões sobre o seu próprio negócio. E muitos empreendedores começam um negócio para vender. É um evento de liquidez onde ele, de fato, enche o bolso de dinheiro. Alguns outros começam com uma missão de resolver o problema, mas muitas vezes, inevitavelmente, caem nesse evento de liquidez, onde eles colocam o bichinho que eles criaram nas mãos de outro player, que continua com o mesmo propósito, mas saem da operação ou da grande tomada de decisões da startup. Todo empreendedor que vende a sua startup fica rico? Não. Não é todo. Não é todo que fica rico, não. Como assim, LG? E aquilo que a gente vê na imprensa, quando o cara vê na capa da revista, empreendedor de braço cruzado, não tá rico, não tá com Ferrari. Esse é o glamour do empreendedorismo. Essa é a vida do lado de fora das trincheiras, não dentro das trincheiras. Tem uma questão importante aqui no nosso episódio de hoje do podcast, que é: eu vendo, e quando eu vendo, e se vendo, é para ficar milionário? É porque se eu não vender, ele vai me incorporar, ou vai engolir, ou vai me tirar do mercado? Qual que é a razão dessa venda, né? Então,
A gente agora, você sabe bem, acho que já vale a pena até citar, a gente vai colocar no nosso site, vai colocar nas redes sociais uma websérie com os nossos empreendedores, alguns deles, que fizeram exits, né? É a websérie do zero ao exit. Tudo rico. Quer dinheiro emprestado, pede pra eles. Pede pra eles. Tá bom. Esse é o caso que deu certo, né? E o que mais se falou nas gravações, sabe o que foi? Eu não fiz isso por dinheiro. E aí que a minha resposta é não, porque depende do negócio, do empreendedor, da ocasião, se de fato aquele dinheiro transformou essa pessoa numa pessoa rica financeiramente, ou se teve algum outro motivo que ocasionou na venda da empresa. Então, coisas que surgiram lá que me chamaram a atenção, que faz sentido para o começo da nossa discussão aqui. O Felipe mencionou agora que tem empreendedores que criam a startup pensando nesse exit, que é vou fazer X dinheiro em X tempo, né, Felipe? Existe até a terminologia de mercado o mercenário, né? Ou missionário. Não é empreendedor serial, é empreendedor missionário. Mas tem, né? A gente respeita, Opa. ok, tá aí, beleza. Mas tem os outros, uma outra categoria que me parece que é dos empreendedores que fizeram exit na Ace, que criam a startup ou porque vivenciaram um problema, uma dor na empresa, no mercado que eles estavam, e por ver uma inação, né, uma falta de atitude de um grande player ou da empresa que eles estavam em relação àquele problema, eles tomaram aquilo para si e falaram, vou resolver isso, vou empreender para fazer isso acontecer. E um outro elemento que surgiu nas gravações também foi o desejo de ser dono do próprio caminho. O desejo de empreender. E a partir desse desejo buscar algo para fazer que fosse relevante. E surgiu muito duas palavras interessantes. Transformação, gerar transformação e impacto, causar impacto. Legal. Eu acredito que talvez essa lógica de vender, né, o negócio venha do mercado, seja oriunda do mercado de venture capital. Total. Porque quando um VC, quando um investidor como a Ace ou como um fundo, quando ele coloca dinheiro na empresa, eu falo que é um casamento com data de divórcio. Que o cara entra na empresa já esperando que ela vai valorizar com esse investimento. Em algum momento, que isso pode ser em 5 anos, 10 anos ou até mais, ele vai vender a participação desse fundo e vai ganhar dinheiro. Então, o mercado já foi montado, né? A indústria de venture capital foi montada para fazer o exit. Tudo é o exit. E esse exit pode ser, eventualmente, uma aquisição, como o Felipe bem falou, mas também pode ser um IPO, como a gente está vendo agora. Um monte de startup, o ano, né? O ano do IPO. Slack, Zoom e tal, todo mundo fazendo IPO, que também são eventos que dão liquidez para os investidores, que inclusive muitos venture capital, estão, inclusive, ficando como sócios do negócio e não saindo, né, nesse evento aí. Mas o ponto e aí vem o paradoxo de talvez você não queira vender, né? Talvez você não queira vender. Mas em algum momento, eventualmente, isso pode acontecer. Vão cair propostas na mesa, propostinha na mesa lá. E a minha crença é esse paradoxo do eu não estou fazendo para vender, mas eventualmente eu vou vender. E porque se eu faço para vender, eu não vou tomar as decisões que eu tomaria que vão fazer o meu negócio ser muito valioso para que lá na frente eu venda. Então, por isso que eu falo que é o paradoxo, porque eu tenho que esquecer, eu pego o dinheiro, eu vou crescer e eu esqueço que eu vou vender. E eu penso foco que eu vou crescer. Eventualmente eu vou virar uma empresa tão grande como um Facebook ou um Google, onde eu sou o fundador ainda dessa empresa e eu não vendi, eu vendi um monte já para chegar aqui onde eu estou e a minha participação nela é menor, mas a grande maioria, e aí o IPO virou a minha liquidez para os meus investidores, mas a grande maioria das empresas que recebem o dinheiro do VC vai em algum momento ser vendida, ou espera-se que se tudo der certo elas sejam vendidas. Na verdade, a lógica do Venture Capital ela é inteira baseada nisso. O único retorno, ou o retorno mais provável que vai ter um VC é num evento de liquidez, é num exit, é numa venda, seja ela primária, numa oferta pública de ações,
ou para uma companhia, seja numa secundária para um fundo maior ou alguma coisa Private assim. equity, enfim. E é interessante olhar com essa perspectiva, né, do paradoxo, porque o mercado de VC, Fê, ele é talvez, não o grande, mas um dos principais responsáveis pela transformação que a gente teve no mundo nos últimos anos, decorrente da revolução das startups, né? Se pegar as maiores empresas do mundo hoje, as 5 maiores são as tech companies. Google, Facebook, a Amazon, etc. A Apple. E todas elas tiveram apoio de investidor, de uma maneira ou de outra. Todas elas. Eu estava vendo um estudo do PitchBook, que é um site de análise de investimento em startups, e ele fala que se você quer acertar a próxima tendência tecnológica que vai vigorar daqui a 2 anos, olha onde os principais venture capitals estão investindo dinheiro hoje. É isso. E ele mostra isso com inteligência artificial, ele mostra isso com machine learning, ele mostra isso com blockchain, que ainda está no começo, mas ele mostra com as principais hypes tecnológicas. O investimento em VC tem um pico 2 a 3 anos antes das empresas começarem a surgir no mercado. Por isso, então quando a gente analisa hoje, olha, o mercado de VC, o que pra gente é muito bom, né, que cada dia mais as pessoas estão conhecendo mais como funciona, pros fundos é ótimo, pros empreendedores é ótimo, porque tem quem financie seus negócios. Agora, a gente, do ponto de vista de especialidade, tem que olhar lá para trás para entender que a transformação do mundo se deu, porque lá atrás começou um mercado de VC que possibilitou com que pessoas endinheiradas, buscando diversificação de investimentos, encontraram uma renda de colocar o seu dinheiro com risco, com alto risco, porém financiando gente muito talentosa, resolvendo problemas grandes e trazendo tecnologia que mudou a forma com que a gente vive hoje. E o Brasil está num momento muito bom. Quando a gente pega o mercado global e plotava o Brasil alguns anos atrás, o Brasil era traço. Nem aparecia, né? Nem apareceu. Hoje o Brasil tem mais unicórnios que Israel. E o fato do Brasil ter entrado no mapa dos investidores globais, como SoftBank e tudo mais, colocou as nossas ambições no outro patamar também. Hoje o mundo tem centenas de unicórnios, já dá para dizer. Acho que a última vez tinha mais de 200 que eu olhei. São mais de 300. Mais de 300 unicórnios aí. Eu nem conto mais porque era para ser um negócio raro, né? Concentrado nos Estados Unidos e China, né? No primeiro semestre desse ano foram 67 novos unicórnios. Então, e aí a gente está vivendo um momento muito novo, porque a liquidez desses unicórnios também pode ser questionada. A gente não sabe como é que vai ter gente para comprar tudo esse monte de unicórnio, se vai ter IPO, ou se eles vão continuar vivos. Mas a gente tem um estímulo muito maior para empreender e criar um impacto, talvez até um impacto global. O que me leva a uma pergunta aqui para vocês: por quê? Se é tão difícil, a gente está falando só o lado bonito, que é receber dinheiro, só que quem recebe dinheiro é uma minoria da minoria da minoria, e quem vende é uma minoria da minoria desses que levantam dinheiro. Quem faz IPO é uma minoria. Por que eu criaria uma startup? Por que eu dedico 10 anos da minha vida para fazer um negócio tão incerto que eu talvez não ganhe dinheiro, que eu talvez não consiga vender? Por que eu faria isso? Que pergunta filosófica. É filosófica. Vai lá, esse horário aqui da tarde. Estamos à tarde, estamos vendo o pôr do sol lindo aqui na nossa janela. Que pergunta, mas inclusive é uma pergunta muito boa, né, de se pensar, porque a gente, quando entrevista um empreendedor para investir nele, para avaliar, o Felipe está fazendo isso agora como dedicação total, a gente pergunta para ele: vocês estão dispostos a dedicar 10 anos da sua vida? Que essa é a pergunta, né, Pedro? Tem. Por isso que eu É uma pergunta real nossa essa. Eu penso o seguinte: quando você tem dentro de você uma inquietude, uma inquietação, você tem aquilo que a gente chama aqui na ACE do perfil empreendedor e intraempreendedor, que é o troublemaker, né? Você é um causador de problemas, você não se contenta com a burocracia, você vê uma situação e você quer resolver, a sua cabeça está sempre pensando em fazer algo diferente. Eu acho que quando a pessoa ela tem isso muito forte dentro dela, mais hora ou menos hora,
o bichinho do empreendedorismo, do se jogar e fazer a coisa acontecer vai picar. E para mim, o fator número 1 de dedicar 10 anos da vida em algo que eu sei que se eu estivesse no mercado ganharia muito mais, se fosse remunerado seria muito mais do que empreender e ralar todos os dias, é o senso de realização, de propósito, de legado, de construção. Legal. O que você acha, Felipe? Eu acho que existe uma configuração mental do empreendedor que é um pouco de obsessão pelo problema. Obsessão pelo problema e também por criar negócios gigantes. Então, ver um problema com uma oportunidade, uma falta de eficiência em algum mercado como uma oportunidade e num estalo assim, fica obsessivo de vou criar um negócio gigante neste mercado. Mais do que a lógica do exit, só dinheiro pelo dinheiro, porque se for parar para pensar em lógica incremental contra a lógica de dar um estirão quando você vende a empresa, talvez com o seu salário executivo e bônus você tenha ali mais ou menos valor de dinheiro no tempo, mais ou menos a mesma coisa. Exato. Só que a satisfação de criar um negócio gigante e de fato impactar em algum mercado, ou na economia, ou na forma como as pessoas fazem algo, como as empresas fazem algo, eu acho que esse driver de execução é um dos principais fatores. A gente tem empreendedor na ACE, isso é real, né? Em portfólio nosso, empresa indo super bem, que trocou um salário de R$40 mil por mês como executivo no mercado para empreender e ter um prolabore de 2,5, 3 mil. Vários. Quando tira, né? E aí tem quando não tá só... Quando tira. E eu acho que isso tem uma característica também. O empreendedor, esse tipo de empreendedor, porque eu acho que tem vários tipos de empreendedor também. Isso é um outro papo. Esse é um outro papo também. Mas eu acho que os tipos de empreendedores, tem né? tipos de empreendedor. Porque eu acho que tem um tipo de empreendedor, é que nem o cara que é do exército, o cara é segurança do shopping e o cara é um marine. Os três atuam em atividades parecidas. Mas o Marine, ele gosta da dificuldade lá. Você não vai falar pro Marine, não, tu precisa de equilíbrio na vida. Não, o cara dorme no chão, no Afeganistão lá e leva tiro. Então, esse cara não, ele gosta daquilo que faz. Então, eu acho que a afiação na cabeça desse tipo de cara é uma afiação diferente. Ele tem, ao mesmo tempo, uma capacidade de resistir a um monte de porrada e ao mesmo tempo ele tem um otimismo muito grande. Eu nunca vi, já viu empreendedor pessimista? Não existe empreendedor pessimista. Por que não existe empreendedor pessimista? E eu não estou dizendo essa é outra dicotomia, velho. Não tem pessimista, mas estão todos eles. Isso aqui tá errado, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Mas eles são inconformistas. Mas é verdade. O cara. Porque assim, todo pessimista se fala que é realista. Vocês já viram? Você fala com não sou pessoa realista, é diferente. Não, é pessimista. Porque o cara que é um cara otimista, ele não deixa de olhar a realidade. Fala assim, a realidade é essa. Mas eu acho que vai dar certo. Encara, né? Então, aquela perspectiva de achar que vai dar certo também faz parte do psicológico, eu acho que do empreendedor, do cara ser um cara, dele ou dela ser otimista em relação às coisas que vão acontecer. E é uma combinação muito estranha de fatores para gerar esse cérebro diferente aí desse tipo de perfil, que eu acho que é o tipo de perfil que vai ter. Então, quando a gente analisa uma pessoa e a pessoa fala, mas quanto que vai ser o meu salário nessa startup? Só por aí já... E aí a gente vê muito, eu já tive várias dessas conversas do empreendedor tá tocando o negócio, e é um bom empreendedor, é um bom time empreendedor, e de repente vem um cheque. E não é um cheque de centenas de milhões, é um cheque de dezenas de milhões. E aí vem uma decisão. Eu boto dezenas de milhões, uma dezena de milhões no meu bolso agora, ou eu continuo tocando esse sonho para gerar algumas centenas de milhões. Geralmente, quando a pessoa está muito cansada, já com a língua para fora, fala, eu estou comendo miojo há anos, meus amigos tudo vão para Disney com os filhos, eu não vou nem no parque aqui do Vila Lobos, né? Vila Lobos. e eu preciso ganhar uma grana aqui, vem um cheque gigante, ele fala, deu, acabou.
Eu respeito quem toma essa decisão, não estou julgando quem toma essa decisão, mas eu acho que tem um tipo de empreendedor que não vai aceitar esse cheque e corre o risco de nunca vir um outro cheque desses na frente dele, corre o risco dele morrer. E eu acho que esse é o tipo que tem essa long view aí, de olhar 10 anos e tal. Na verdade, eu peguei aqui um estudo do TechCrunch de 2018, 48% de todos os eventos de liquidez, M&A, IPO, exit mesmo, são no early stage. Então são exits prematuros. E aí soma-se a isso mais 26% de que entra ainda no investimento seed, no investimento anjo, quase 3 a cada 4 exits acontece antes de um estágio de escala, por exemplo. Olha aí. A gente presencia isso na ICE. Óbvio. 14 exits em 6 anos e meio, quase 7, é exatamente o retrato que o TechCrunch, né, Felipe? Isso. Que o TechCrunch analisou. Mas, Pedro, vamos colocar um ponto aqui. Acho que essa discussão é muito rica. Uma pessoa que está dedicada a fazer o negócio acontecer, ela rala demais, deixa de viver momentos com a família muitas vezes, ela tem momentos de altos e baixos diariamente, o cérebro dela ele começa a se condicionar de uma maneira diferente. Ela chega no momento, como você citou do exemplo de ter um cheque de dezenas de milhões, vamos fazer um exercício de empatia aqui rápido. É uma tentação muito grande. Ainda mais se ela veio de uma família simples, humilde. Você tem um cheque na sua mão que você pensa minimamente assim, Maslow. Para mudar de vida. Vou né? resolver uma casa, a minha, da minha mãe, do meu pai, vou resolver. Vou comprar um carrão legal, se eu gostar de carro. Se eu não quiser de carro, vou comprar outra coisa legal. Vou deixar esse dinheiro rendendo. E aqui tem dinheiro para eu viver com um nível de qualidade X, que para mim, depois de ter passado todos esses anos, é o ápice do que eu poderia sonhar. E tem outra. Eu vou criar outro negócio, mas com um aprendizado e uma grana, evidentemente, muito maior do que o anterior, então vai ser mais fácil. Vai ser. E aí, esse é um, acho, que a gente já presenciou, a gente já viu. Mas tem um outro também que é... Ele não estava preparado para vender, não queria vender. A oportunidade surgiu, como você disse, o cheque apareceu na frente dele. E aí tem elementos como, para eu fazer esse negócio crescer do jeito que eu sonho, tá difícil sozinho, mas com essa pessoa junto... Essa é uma outra razão importante. Que pode ser um M&A, etc. Uma coisa mais estratégica. Exato. Ali, né? Aí Vai me ajudar a distribuir, vai me Isso. ajudar... Exato. Exato. Esse é um ponto importante. Porque aí você tira ele da categoria o exit pelo exit e coloca ele o exit por algo maior. Esse é um ponto interessante, LG. Exit é uma palavra muito dura pra gente falar isso, porque muitas vezes não é um exit. Às vezes o empreendedor fica mais 2, 3, 5 anos com a startup ou vai criar outra coisa, não necessariamente no mesmo negócio, talvez até por não compete, mas vai criar outra empresa, outra startup já mais preparado. Então, um evento de liquidez, uma saída, não precisa ter uma discussão no The Next Web sobre isso, não precisa necessariamente ser uma saída, um exit. Ele pode fazer parte do board, pode continuar liderando a startup, ele só não tem ali mais o controle acionário. Dos empreendedores que eu tenho acompanhado que venderam a empresa nos últimos 2 anos, eu não conheço nenhum que não tirou um tempo de descanso merecido, viajou com a família e que não voltou para fazer alguma outra coisa. Tá no DNA. Tá no Vira DNA. investidor, como a gente já viu algumas vezes de exits da ACE se tornarem investidores anjo. Alguns fazem o que a gente chama de earnout, que é o seu capital, você vai ganhando mais dinheiro à medida que você passa tempo trabalhando nessa transição, então sempre tem um período ali de saída. Mas eu acho que tem um ponto aí, muitas vezes o teu negócio, quando você vende num estágio bem prematuro, ele está ok, mas ele não está fantástico, ele não está excelente, ele está ok. E aí o empreendedor também tem um contato com a realidade e ele também tem que se fazer a pergunta: será que eu estou no mercado que eu deveria estar? Será que eu consigo evoluir esse negócio a ponto de chegar onde eu quero chegar? E aí tem uma empresa que, para ela, o ok é excelente, porque ela não tem nada, ela não tem esse mercado. De repente tem um valor estratégico fundamental para essa empresa, e aí a gente une esses dois mundos. Então, entendendo que a maior parte dos exits são early, e para esse que a gente entra super cedo no negócio, obviamente a gente quer um exit grande, mas para a gente ganha também quando o exit é cedo. A gente é pró-empreendedor,
Aqui a gente faz o que o empreendedor quer fazer, né? O nosso business é ajudar os empreendedores. É basicamente pegar carona no sonho dessas pessoas que nos honram em deixar a gente participar dessa jornada. E aí, se ele ou ela quiserem vender, acho que a nossa obrigação é estar com eles também. E, eventualmente, criar um novo negócio junto com esses empreendedores. Eu acho que faz parte da nossa missão também aceitar isso e apoiar, porque quem somos para julgar o que está acontecendo na vida dessas pessoas, né? Cada um tem a sua vida e a gente sabe como é duro e difícil, como é duro, como um preço que cobra você criar um negócio desse tipo, né? Às vezes um exit cedo pode vir a ser inclusive a melhor decisão. Se você parar para pensar em retorno financeiro para o fundador, você vender antes de uma parte de escala, considerando que quando você vai pegar a escala, você vai pegar mais rounds e vai se diluir mais, retorno grana na grana, se você parar para olhar só a planilha ali, pode ser maior numa aquisição num estágio prévio no estágio menos desenvolvido. E tem muita gente que não faz a conta da diluição, que a gente já fez várias vezes, que você vai recebendo dinheiro, você vai diluindo. Aí você vê quanto você precisa ter o seu exit para ganhar o mesmo dinheiro que você ganharia sem ter a rodada. Exato. E posso colocar só uma pitadinha de que não é considerado também? Imposto. Imposto. E eu vou colocar mais uma pitadinha de pimenta nessa sua, Luiz Gustavo. Cláusulas de contrato. Cláusulas de contrato. Em cláusulas de contrato de preferência, de liquidação, de tag along, de drag along. A gente poderia ficar aqui horas e horas discutindo, mas dependendo de como está configurado o seu contrato de venture capital, o investidor recebe antes, isso é relativamente comum, e ele recebe um múltiplo maior, então dependendo de como você fechar o seu contrato de investimento, você acaba ficando fundador com muito menos dinheiro nessa equação. Exatamente. É legal. E tem uns 5 anos aí de intervalo entre um e outro. Pois é, e aí você vai se arrepender daquele deal que você fez porque estava desesperado ou porque você não sabia tanto. Enfim. Às vezes não estava bem assessorado. Bem assessorado, exato. E aí, recentemente, eu almocei com um executivo de um banco global, inclusive a sede dele é na Europa, e aí ele me falou assim no almoço, falou assim, ó, hoje o mercado de investimentos em startups pra gente tá tão no radar que eu tenho clientes, grandes clientes, né, realmente muito endinheirados, que eles me pedem todos os dias um shopping center de startups. Ele me falou desse jeito. Eu gostaria de ter um shopping center de startups. Qual que é o problema para mim? E aí, fazendo aqui um contraponto sobre eu preciso vender minha startup ou não. Eles tentam comprar algumas startups e quando eles avançam na conversa, a startup, o empreendedor, não está preparado para vender. Seja juridicamente, seja em relação à sociedade, seja em relação aos próprios sócios. Olha que interessante. Existe uma demanda de compra de startup por grandes players, por grandes empresários, enfim, pessoas que realmente têm poder aquisitivo gigantesco, mas quando ele vai falar com o empreendedor não passa na famosa due diligence. É isso aí. Contratos e certidões e etc. O né? básico lá, e aí o cara tem risco trabalhista, risco de compliance, risco... E aí isso aí vai descontando do valor que ele ganha, né? Dito isso, se eu estou montando uma startup, se eu tô tocando uma startup, quando é que eu começo a pensar em exit? Como é que eu inicio esse racional? Como é que eu me estruturo para isso? A minha visão pode ser um pouco polêmica, mas eu acho que desde o início, desde o primeiro momento, você deve pensar no exit. Não que você quer vender a qualquer custo na primeira proposta, mas você precisa ter uma estratégia de saída. Para quem você vai vender, para quando você vai vender, especialmente para startups que querem percorrer a via de venture capital e de investimento. Se você vai vender parte do seu equity para um VC ou para um investidor anjo e você não tem pelo menos uma ideia de como é que você vai sair, por que ele investiria se ele só ganha dinheiro num evento de liquidez, por exemplo? Então eu acho que startups precisam, seja por lógica de investimento VC, seja até por
modelo de negócio no sentido de você só ganha dinheiro justamente nesses eventos de liquidez, ter, claro, uma rota de exit, ou pelo menos ali alguns players, ou um racional com alguns players pelos quais você quer perseguir. Eu concordo. Tem algumas coisas que eu tenho reflexões sobre ela. Sem discordar totalmente, mas reflexões. Eu concordo, mas eu discordo? Não, eu concordo, mas depois que eu assisti os nossos empreendedores, né, eu gravei com eles do Zero ao Exit, a websérie, que inclusive convido novamente o ouvinte a acessar as nossas redes sociais para assistir a websérie. São 5 empreendedores da ACE que contaram a sua trajetória do Zero ao Exit. O que eles trazem eles tinham racional, que é o ponto de vocês, que para mim faz total sentido, mas eles não tinham clareza de que momento o exit aconteceria. Então esse é o meu ponto só. Acho que tem que ter o racional, tem que pensar que à medida que você, já que você está no mercado de Venture Capital, usando esse dinheiro para financiar o negócio e fazer ele crescer, obviamente você precisa ter as suas rotas, as suas possibilidades. Ao mesmo tempo que, estrategicamente, o seu foco tem que ser em fazer a empresa crescer. E à medida que ela cresce, passando pelo seed stage, vai para o Series E, Series B, etc., as coisas vão ficando mais claras se alguém vai ser um comprador, se alguém pode fazer um merge, né, fazer um M&A com ele, ou se ele realmente bota o pé no acelerador e vai para o IPO. Pra mim, essas são as rotas que deveria estar na cabeça dele, sabe? A gente falou num dos últimos episódios de distorções cognitivas, você achar que a sua startup vai abrir capital na bolsa, fazer um IPO, ou eu escuto muitas vezes, a minha startup vai se tornar um unicórnio. Se você não tem um racional muito claro por trás disso, a maior parte das vezes não para de pé. Não para. As soluções que são mais B2B ou com um mercado total, quando a gente faz cálculo de tamanho de mercado, tanto são um pouco menores, você não necessariamente vai virar um unicórnio e você não precisa virar um unicórnio nem abrir capital na bolsa para ser um negócio de sucesso, para ganhar muito dinheiro. Perfeito. Ou alguma coisa desse tipo. Mas olha que interessante. A gente colocou aqui a discussão que eu preciso vender a minha startup, e na nossa bolha de startups, né, porque esse mundo é um mundo muito particular, né, a grande população não discute sobre startups, essa que é a verdade, por mais que a gente está ganhando cada dia mais relevância no mainstream, vamos dizer assim. Um empresário típico, ele não cria empresa para vender. Ele cria empresa para gerar renda, crescer, gerar emprego e focar em caixa. Gerar um impacto. Exato. Assim. Esse é um empresário típico. E o que a gente está falando aqui é negócios de alta inovação, baseado em tecnologia, num mercado que tem muito dinheiro para investir, fazer ele crescer. E quase que um pressuposto eu entender. Se eu estou aqui, logo vai existir alguma saída. É uma premissa já, né? E assim, as empresas estão extremamente defasadas no geral quando se trata de inovação e tudo mais. Então é natural que haja um interesse muito grande por comprar esses negócios. E várias empresas estão postergando ou criar seus negócios dentro de casa ou comprar. E aí chega uma hora que a sua defasagem fica tão grande que você não tem outra saída estratégica senão ir comprando outros players. Exatamente. Que é a estratégia que os bancos, por exemplo, americanos estão fazendo, eles já estão comprando muitos negócios. E o Brasil está começando. A gente ainda não tem muitos bancos comprando startups no Brasil, porque eles acreditam, como eles têm muito caixa, muita capacidade de investimento, eles estão esperando as startups crescerem um pouco mais ou vendo como é que está o mercado. Mas daí um Nubank já passa do aceitável ali, já tá em outra categoria. Que eles entendiam e já viram realmente um concorrente. Então a chave não vou deixar mais isso acontecer. Então o apetite por comprar novas startups só vai aumentar. O mercado estará comprador pelos próximos anos, é a nossa tese, que é o que a gente acredita. Então, olhando esse cenário aí que a gente está vivendo hoje, eu acredito que se a gente entender que as motivações dos empreendedores são as mais variadas, desde eu quero impactar, eu quero fazer alguma coisa legal, até porque não, eu vou vender, eu acho que as opções para que esses empreendedores realizem essas suas saídas sejam cada vez maiores, seja na bolsa, que hoje praticamente não tem papel de tecnologia, é TOTUS, é Lynx, enfim, poucas empresas, e são empresas ou de hardware ou de RP,
Mas se a gente comparar com uma bolsa americana... O processo de listagem na bolsa brasileira é infinitamente mais complexo. E aí a gente vê empresas brasileiras optando por abrir capital lá Abrir fora. capital lá fora, né? exato. Stone, PagSeguro, aí, Exato. aberturas de capital Você recente. precisa ter um tamanho considerável para abrir capital. É um processo caro e tal. Então, eu não vejo isso com maus olhos. Eu vejo isso como uma tendência da nossa bolsa à medida que os juros baixa e o investidor não dá mais para botar na renda fixa, ele vai pedir opção de investimento em tecnologia e o mercado de capitais também vai começar a fazer mais IPOs de empresas de tecnologia. Então, o cenário para o empreendedor é muito bom. Muito positivo. E se empresas de tecnologia abrirem o capital, elas também vão adquirir outras empresas. Então, o cenário de M&A no Brasil não é um cenário ruim e vai se tornar cada vez melhor pelos próximos anos para os empreendedores. Não tem a menor possibilidade de pensar em notícias ruins nesse mercado. Não tem. É daqui para frente muito coisa boa. E eu te digo mais, se vier mais crise pela frente no Brasil, o mercado vai crescer ainda mais. Ainda mais. Hoje a gente já vê uma abundância de dinheiro para investir. Hoje a gente já vê. Fizemos um giro sobre as nossas percepções em relação às startups, se a gente vende, se a gente não vende, como é que está o cenário, o que passa na cabeça do empreendedor. A gente chegou à conclusão aí que alguns casos faz sentido, outros casos o empreendedor poderia esperar, mas é uma decisão muito pessoal dos empreendedores. E aí eu pergunto para você, Luiz Gustavo Lima, LG, eu preciso vender a minha startup? Você não precisa, mas se você quiser, é bem possível que tenha comprador para ela. Legal. Felipe Collins, depois dessa resposta, quase um bordão, eu preciso vender a minha startup? Eu acho que você não deveria criar a sua startup com o único propósito de vendê-la, mas que você precisa sim vender a sua startup em algum momento. Eu acredito que olhando esse mercado como a gente está vivendo aqui, não é uma necessidade vender a sua startup. Pelo menos não no curto prazo. O mercado vai estar comprador, vai estar cada vez mais comprador. A questão é, você acredita que você consegue tracionar, você consegue crescer mais durante alguns anos? Se a resposta é sim, você não precisa vender agora, mas você pode. E aí, cabe ao empreendedor entender o tamanho do sonho dele ou dela, entender as possibilidades que ele ou ela vão ter no futuro, talvez manter o seu negócio e continuar como CEO, entendendo que a minoria dos empreendedores que tem condições de ir se adaptando ao longo do ciclo de vida da sua startup. Mas eu acho que você não precisa vender a sua startup, mas se você quiser, como o LG falou, tem muita opção para que você consiga realizar, talvez um pouco mais cedo, a sua ambição. Então, eu acho que estamos num momento muito bom para quem cria startups e é um bom empreendedor, uma boa empreendedora. Quem tem essas características está num mercado bastante comprador aqui no Brasil. E eu vejo gente falando, não, eu vou para o Vale do Silício, porque lá é onde vão apostar em mim. Meus amigos, Vale do Silício... A competição lá é infinitamente maior, né? Aqui você é o dono do campinho, lá você é o 5º lugar, o 6º lugar de qualidade de time empreendedor. Então, o ambiente brasileiro é muito propício hoje para a gente empreender. Dito isso, não perca a nossa websérie, dá uma olhada na nossa websérie, onde 5 empreendedores falam sobre como foi a sua jornada da criação da sua startup até o exit. Tem muita história interessante, a gente vai continuar cobrindo isso, a gente vai continuar falando sobre isso. E eu agradeço a participação do Felipe Collins. Muito obrigado, Pedro. Se você tem uma startup e quer vender a sua startup em algum momento e é um bom empreendedor, entre no site da Ace ou me dê um alô, como o Pedro já vai falar para me mandar um e-mail e a gente começa a conversar, a gente toma um café. Felipe@goace.vc. E Luiz Gustavo Lima, vulgo LG, muito obrigado pela sua participação hoje. Obrigado, Pedro. Mais uma vez,
encantadoramente encantador esse momento de gravar o podcast. Quem são os empreendedores, LG, que fizeram a série? Boa, Felipe. A gente colocou lá 5 empreendedores dos 14, né? Então tem o Thiago da Hiper, o Melk da Venda Lá, o Paulo da Infoprice, o Léo da Kaplan e tem mais um. E tem o Dave da Love Monies. Isso aí. São Muito bom. Mercados diferentes, empreendedores com histórias diferentes. Isso é uma boa websérie, né? E todos muito legais. Eu gosto muito deles. Vários são meus amigos pessoais. E recomendo que vocês assistam e conheçam esses empreendedores. Chegamos no final de mais um Growthaholics, o podcast da ACE. Eu queria agradecer a participação de vocês, a audiência de vocês. Assine o nosso podcast, clique lá, assine o podcast na sua plataforma favorita. Compartilhe com seus amigos, conhecidos, inimigos, com quem você achar que faz sentido receber esse conteúdo. E comente, vamos interagir nas nossas redes sociais, lá no Facebook, lá no Instagram e no LinkedIn. Eu sempre esqueço essa última, o LinkedIn, que é a minha favorita, inclusive, é a minha rede favorita. Até o próximo episódio. Valeu pela participação.